Olá pessoal, estamos na parte final da aula referente a dimensionamento de condutores, tá? Então nessa parte 3 nós vamos resolver um exercício completo de dimensionamento. Então é a continuação das aulas anteriores, mas para fazer a resolução vocês vão precisar observar esse projeto, que é o que a gente vai usar como base, essa tabela de divisão de circuito e, bem, você vai usar várias tabelas, mas nós vamos concentrar nessas duas tabelas na tela. Tá? Então resolva o exercício, depois retorna aqui que nós vamos resolver tudo. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar pelo circuito 1. Eu tenho uma corrente de projeto de 14,55. Primeira coisa é descobrir meu fator de correção. Então eu vou olhar aqui no meu projetinho, circuito 1, qual que é o trecho aqui do circuito 1 que ele está mais agrupado. É esse trecho aqui, né? Observando tudo, aqui saindo do quadro de distribuição é o lugar que a coisa está mais apertada. Em geral é o caso. Na maioria das vezes você tem os eletrodutos próximos aos quadros de distribuição, mais agrupados, mais aglomerados. Então é bem comum estar por aqui. Então no nosso caso é esse aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 circuitos no mesmo eletroduto. Então eu vou lá na minha tabelinha, vou olhar aqui, tabela 42, número de circuitos ou cabos multipolares no mesmo eletroduto são 4, tá? E eu tenho aqui que meu fator de correção, vou usar essa minha linha 1 aqui, que a gente está trabalhando essa referência de embutida em alvenaria, tá? Em eletroduto fechado, e eu vou usar aqui o 0,65, meu fator de correção é 0,65, então eu venho aqui e coloco meu fator de correção de 0,65, tá? Como é corrente corrigida? Então eu vou dividir 14,55 por 0,65. Isso vai me dar um fator de corrente corrigida de 22,38. Vou colocar tortinho aqui para caber. Tá legal? Qual bitola que a gente vai usar? Agora sim eu posso vir nessa tabela que a gente já fez o como se fosse. Opa, mudei a roupa aqui porque eu tinha cometido um erro. Eu estou regravando, corrigindo esse errinho que eu cometi. Então o que acontece? Quando a gente está fazendo, a gente já sabe o fator de correção, já sabe qual que é a corrente corrigida do meu sistema, então eu sei que meu sistema vai ter que suportar corrente acima de 22,38. Ou seja, eu sei que meu condutor tem que suportar pelo menos 22,38 amperes. Então eu vou chegar aqui na minha tabela de referência, a gente está trabalhando com a referência B1, 2 condutores carregados, e eu vou descer nessa coluna aqui. Então, esse condutor que suporta 17,5 serve? Não, ele tem que suportar 22,3 pelo menos. 24 amperes já atende meu critério, correto? Então, eu vou voltar aqui agora e vou colocar que o condutor que eu utilizarei é um condutor de 2,5 milímetros quadrados. Vocês vão ver pelo resto da aula que aqui vai estar escrito 4,0 milímetros quadrados. Isso foi um erro que eu cometi, a gente grava essas aulas muito tarde, eu devia estar cansado. E quando eu estava descendo aqui na tabela, eu pulei para a tabela do lado, né, para a coluna do lado. E eu olhei aqui entre 21 e 28 e peguei o de 4 milímetros. Depois, mais descansado, eu percebi que eu tinha cometido o erro. Então é por isso que no resto da aula vocês vão ver esse valor aqui como 4 milímetros quadrados. Mas o correto é 2,5. Tá legal, pessoal? Vamos lá, retornando. Meu circuito de cozinha, tá? Eu tenho uma potência de 1.900 watts, uma corrente de projeto de 8,64. Vamos olhar meu fator de correção? Volto no projeto. Qual a parte mais aglomerada? Continua sendo aqui do circuito 2. Tá? Estou olhando aqui, em nenhum lugar eu tenho mais circuitos no mesmo eletroduto que aqui. De novo, mesmo fator de correção, não é? Continuam sendo 4 condutores no mesmo eletroduto, igual antes. Então, vou usar o 0,65. E agora, minha corrente corrigida é 8,64 dividido por 0,65. Isso aqui vai dar 13,3 amperes. Tá? Aí eu vim aqui na minha tabela de capacidade, B1, 2. Preciso de algo que suporte mais que 13,3. Eu poderia usar até um condutor de 1 milímetro quadrado, correto? Só que eu não vou. Por quê? Não é a tomada de cozinha? Lembra que a gente falou que a norma define que se a gente estiver trabalhando com circuito tomada, a bitola mínima é de 2,5, então por causa disso, eu vou lá e vou colocar uma bitola de 2,5 milímetros quadrados.
Tranquilo? Então vamos lá. Agora, circuito 3, que é esse meu circuito do banheiro, iluminação do banheiro e da suíte. Tá? Eu vi que eu tenho uma potência total aqui de 1.400 watts na minha fase 2, que me dá uma corrente de 6,36 amperes. Vamos olhar. Eu vou dar uma olhada aqui, eu continuo usando esse eletroduto aqui? Não, né? O circuito 3 não está passando por aqui. Eu estou vendo que o circuito 3 passa por aqui e daqui ele vem para cá e vai para alguma outra direção. Então estou observando que nessa minha distribuição aqui, a pior concentração, né, de elementos no mesmo eletroduto para o circuito 3 é esse trecho aqui, ó, essa parte que eu estou vendo do projeto. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto. Então meu fator de correção agora é diferente. Meu fator de correção agora é 0,7. Eu vim aqui na minha tabelinha, 3 circuitos no mesmo eletroduto, 0,7. Então agora eu vou vir aqui, usar meu fator de correção de 0,7, tá? E minha corrente corrigida passa a ser 6,36 dividido por 0,7. Isso vai dar 9,1 ampere, correto? E para isso eu vou precisar de uma bitola de, aí de novo, condutor carregado, B1, 2 condutores carregados, 9,1, eu poderia trabalhar aqui com 0,75, mas a norma define aqueles mínimos. A gente, só para confirmar que a gente está trabalhando com iluminação em tomada. Então, por norma, de novo, não posso ter uma bitola com menos de 2,5. Então, continuando, circuito 4, tá? Que é esse iluminação em tomada de quartos e corredor. Eu tenho uma potência total de 600 watts. Isso me dá uma corrente de projeto de 3,64. Vamos olhar nosso agrupamento? Circuito 4, o pior trecho está bem aqui. Tá? Meu fator de correção, meu agrupamento, né, considera 4 circuitos no mesmo eletroduto. Eu venho aqui, a gente já viu esse 4 que é 0,65, aplico aqui de novo. Então agora a gente vai lá. Isso vai me dar um fator de correção de 5,62. Desculpa, uma corrente corrigida de 5,62. E de novo, uma bitola de 2,5 milímetros quadrados. E para finalizar, eu vou olhar o circuito 5. Vamos achar aqui o circuito 5. O circuito 5 também está aqui. O pior trecho é esses 4 circuitos no mesmo eletroduto. Mesmo fator de correção. Então, continuo com 0,65. Minha corrente corrigida é 17,46. O que vai me dar uma bitola. Vamos olhar lá nossa tabelinha. Eu preciso de um condutor com suporte mais de 17 amperes. Então, B1, 2 condutores carregados, 17,5. A gente deu conta ali, 17,46. Em teoria, eu poderia usar até esse condutor aqui de 17,5, o de 1,5. Ele está no limite, mas em teoria suporta. Só que, de novo, a norma fala que se eu estiver usando tomada, o mínimo é 2,5. Então, eu vou usar... No caso aqui é uma tomada, né? Então eu vou usar a bitola de 2,5 milímetros quadrados. E é isso, a gente tem nossos condutores dimensionados. Mais na frente a gente pode ver que quando a gente for dimensionar o disjuntor, pode ser que eu precise fazer algum ajuste aqui. Mas isso deixa para a próxima aula. Então o que eu recomendo, volta nesse exercício, se você não fez, resolva de novo, corrigindo os erros, que é uma boa forma de praticar. Tá legal? Então, até a próxima aula, pessoal.